A paz do Senhor Jesus, povo de Israel. Amém. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui. Mais um dia, como eu sempre falo, mais um dia na presença do Senhor, não é verdade, pastor? Enquanto muitas pessoas estão perdidas no mundo, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a estarmos aqui. Não importa se em pouco número de pessoas ou em muito número de pessoas, o importante é estarmos firmes. Precisamos estar firmes, patrulha. Firmes e fortes. E eu gostaria de compartilhar rapidamente um versículo que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, o verso 20. E essa palavra tem tudo a ver com estarmos aqui hoje, igreja. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Irmãos, infelizmente essa é uma situação que acontece muito. Nós escapamos das contaminações do mundo. Sim ou não? Nós escapamos das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Jesus. E Lucas fala sobre isso. No capítulo 19, não precisa abrir, verso 10. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, irmãos, eu gosto sempre de dar o meu testemunho de que quando eu subi aquelas escadas eu estava perdido. Mas Jesus veio para salvar os que estão perdidos. Não é verdade, Rosa? Eu estava perdido, eu estava contaminado. E eu subi aquelas escadas e eu fui achado ali por Jesus. E você sabe, igreja, que às vezes eu fico olhando algumas coisas na internet, alguns vídeos no YouTube, e aí entram várias polêmicas. E a última foi acerca da homossexualidade, como sempre, mas não somente a homossexualidade, mas o roubo, o adultério e todos os pecados que Paulo fala ali na primeira carta aos Coríntios. O que acontece quando nós subimos aquela escada ou entramos numa igreja qualquer, ou no nosso quarto mesmo, quando nós temos uma intimidade com Deus, estamos procurando um conserto. Se nós de verdade, de fato, estamos arrependidos, nós procuramos um conserto, porque nós estávamos perdidos, porque nós estávamos contaminados. Mas a geração atual entra na igreja e acha que está tudo bem com ela. Ela não precisa de conserto, ela não precisa se arrepender. E o Evangelho de Jesus é o Evangelho do arrependimento. Então, se você sobe as escadas em adultério, ou na homossexualidade, ou se você rouba, ou se você pratica essas obras, mas você não tem consciência que você precisa de arrependimento, você não vai conseguir viver o Evangelho. Porque o Evangelho, ele culmina no arrependimento do pecador, porque nós estávamos perdidos e contaminados. Então as pessoas vão na igreja e saem com a mesma facilidade que entraram. E prova disso é quando eu cheguei nessa igreja há 7 ou 8 anos atrás, os cultos de quinta-feira eram lotados. Lotados. Não é, pastor? E hoje nós temos, não só aqui, tá? Eu estou falando da igreja de uma maneira geral, vazia. As igrejas estão esvaziando. Aí eu começo a pensar, sabe aquele versículo que fala dos 144 mil? Eu estou começando a achar que aquilo é literal, bonita. Vai ser só 144 mil mesmo que vai se salvar, pastor. Porque está reduzindo tanto. E daqui a pouco vai chegar nos... Como é que pode? 8 bilhões de pessoas no mundo, só 144 mil. Quando eu era criança que eu ouvia isso, eu ficava preocupado, eu tenho que estar nesse meio. Mas aí uma vez um pregador falou assim, não, isso não é literal. Isso faz parte de uma profecia bíblica que envolve as 12 tribos e tal. Aí 12 vezes 12 mil, não sei e tal, 144 mil. Mas agora não, pastor, eu estou achando que vai ser só esses mesmos que vão entrar.
mas tem que ser os 144 mil que confiam e que obedecem. Então, eu gostaria de deixar esse versículo para a igreja. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós estávamos perdidos e nós fomos achados ali por Jesus. E nós temos que nos manter firmes aqui, irmãos. Nós temos que nos manter firmes, porque antes nós estávamos contaminados e perdidos. E aí nós tivemos um convencimento do Espírito Santo e um encontro com Jesus. Mas não percam a essência desse encontro. Não percam a essência de que nós temos que estar constantemente na presença de Deus. Porque senão você enfraquece, um dia você não vem, o outro também não. Daqui a pouco é 3, 4, 5, 6 semanas e você daqui a pouco esfriou. E aí você começa a cair nos mesmos erros e pecados que a segunda carta de Pedro fala. Se você ler esse capítulo 2, é que eu não gostaria de tomar muito tempo, mas esse capítulo 2 é muito interessante, porque fala justamente aquilo que a gente não deve fazer, né? Que nós temos que nos manter firmes, que nós temos que nos manter longe da destruição, que ora estávamos. Então, meditem nessa passagem, se mantenham firmes mesmo, não é, irmãos, não é da boca para fora não, porque eu estou aqui, eu estou na presença do Senhor há 8 anos, e não é fácil. Muitas vezes eu pensei em parar. Muitas vezes no domingo à tarde você quer dar aquela sonequinha assim e fala, não vou. Hoje eu não vou para quê? É mais uma palavra, é mais um dia de louvor e tal. Eu posso fazer isso na semana que vem. Mas não. De repente é naquele dia que você vai receber aquela injeção de ânimo. É naquele dia que você vai receber aquilo, aquela cobertura espiritual que você está precisando. Parece que não, mas a bênção apostólica é uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Aí você está lá no sofá da sua casa, entre uma televisão, um vídeo no YouTube e o culto rolando, e você assistindo. Não, eu estou online, pastor. Eu estou online aqui, estou no Face. Igreja, desculpa, eu vou falar por mim, não por vocês. E eu não gosto do culto online. Porque qualquer coisa me dispersa, qualquer coisa. Se você se trancar no quarto, ficar na frente do celular, aliás, nem é bom ficar na frente do celular, espera ele na televisão, paga as luzes e fica lá. Aí pode até ser. Eu já fiz isso e até que funciona. Mas eu prefiro o ao vivo e a cores. Não é verdade, pastor? Então nós precisamos, igreja. Eu fico muito triste quando eu vejo as igrejas sendo esvaziadas. Porque as pessoas estão voltando a cometer os erros e pecados, mesmo tendo conhecido, mesmo tendo conhecimento da verdade. E aí a palavra fala que é melhor nem ter conhecido a verdade, do que você conhecer a verdade e não praticá-la. Então, enquanto nós somos muito ou poucos, como eu falei no começo, não importa, mas vamos nos manter firmes, vamos nos manter unidos. Se você está desanimado, vem, peça uma oração. Não precisa esperar quinta ou domingo. Manda um áudio, manda uma mensagem, liga. O telefone serve para isso também. É quando o telefone está ali. Eu ia mostrar, eu ia ensinar vocês a usar o telefone. Porque hoje a gente só sabe usar o WhatsApp, né? O telefone existe para isso. Liga, manda uma mensagem, manda um áudio, peça oração. Fala, pastor, eu estou fraco, eu não consigo ter força para ir para a igreja. O que eu faço? A gente ora, a gente intercede, faz uma campanha, faz um jejum, faz qualquer coisa. Mas quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair. Quem está aqui tem que tomar todos os cuidados para não voltar aos mesmos erros e pecados do passado. Porque as polêmicas, elas vêm para tirar as pessoas da igreja. E aí o pastor comentou na quinta-feira passada sobre a bispa lá da Renascer, sobre uma polêmica que ela se meteu de graça, porque se ela tivesse ido na Bíblia, lido a Bíblia, estava tudo resolvido, né? Aí veio outro pastor, falou um monte em si, mas veio outro que há uns anos atrás falou na igreja que a Bíblia tinha que ser reescrita e coisa e tal. Eu concordo, a Bíblia tinha que ser reescrita, pastor. Só que eu queria que ela fosse reescrita, sabe de que forma? Que os 40 autores que escreveram ela originalmente voltassem e escrevessem de novo. Aí eu ia gostar.
Mas como nós sabemos que isso não é possível, então a Bíblia é essa mesmo, é a nossa ferramenta, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa ser reescrita, ela só precisa ser corretamente interpretada. Nós temos que ler, orar, apresentar ao Senhor. Muitas vezes eu não entendo o que está escrito aqui. Eu não entendo. E olha que eu era bom de redação, meu pastor. Eu gostava de fazer interpretação de texto e tal. Eu tenho uma certa facilidade. Muitas vezes eu não entendo. Mas eu peço direção para o Senhor. Eu falo, Senhor, me dá direção para entender o que está escrito aqui. Porque toda a nossa vida está escrita nela. O presente, o passado e o futuro. A nossa eternidade depende do cumprimento da palavra do Senhor. E aí as pessoas ficam falando em mudar a Bíblia, reescrever a Bíblia, ou ficam mascarando o pecado. Igreja, não tem como mascarar o pecado. 1 Coríntios 6 fala, me ponto, Paulo escreveu ali todas as condições necessárias. É claro que, como o pastor William sempre fala aqui, nós não sabemos os parâmetros de Deus naquele dia, quando haverá o juízo final. Nós sabemos os parâmetros que ele deixou aqui, e ele bem lembrou isso na semana passada. Os parâmetros estão aqui. Agora, se chegar lá, eu encontrar um homossexual, eu não sei se ele se arrependeu. Ele pode ter vivido toda uma vida de homossexualidade, ou ele pode ter sido a vida inteira um ladrão de banco, e naquele momento final, ele ter aceitado Jesus, ter reconhecido. E eu, para finalizar, vi um vídeo essa semana de uma moça que estava contando uma história, ela nem lembro bem qual era a história, mas no final, e esse vídeo não era evangélico, tá? Eu vejo várias coisas. E aí ela falou assim, Jesus, Deus, eu entrego minha vida nas suas mãos, se eu tiver que morrer. A pessoa era ímpia, pastor, mas naquele momento final de vida, tá? Então de repente eu vou chegar lá no céu, e aí eu vou questionar o parâmetro de Deus, de ter levado fulano, ciclano ou beltrano. Não, por mim eu quero que todo mundo entre. Mas é claro, os parâmetros de Deus estão escritos na Bíblia. Se você tiver dúvida, como foi questionado lá a pastora a bispa Sônia, se o homossexual entra, e ela respondeu da maneira dela. Se alguém questionar, o ladrão entra, bonita. O adúltero entra. O fornicador entra, está tudo escrito aqui. Não precisa mascarar, não precisa rodear. Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Se você não souber, peça orientação para o pastor, procure a direção da igreja, e nós não sabemos tudo, mas algumas coisas nós já podemos de bate-pronto te orientar. E muitas outras nós podemos, até num outro momento, fazer um estudo, fazer uma pregação, fazer alguma coisa que vai trazer um esclarecimento maior. Mas não fique na dúvida. A Bíblia é o nosso diário de bordo. É aqui que nós temos que nos basear. Então vamos nos manter firmes. Vamos nos manter mesmo na posição, para que o Senhor continue nos abençoando e principalmente para que nós consigamos alcançar a vida eterna, para que ninguém tome a sua coroa. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de saber se alguém tem algum testemunho para dar.